Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos. Glória, glória, glória a Deus. É um prazer estar aqui novamente, né? Falando com todos diretamente da nossa célula digital. Amém? Nossa célula digital é um projeto que Deus colocou no coração do nosso profeta Vinícius Iracete, amém? É um projeto onde nós podemos levar até você uma palavra de amor, uma palavra que te fortalece e que te prepara para conhecer e saber como é esse Deus e o tamanho do amor dele pela sua vida e pelos seus. Amém? Aqui é a pastora Janete, da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Mais uma vez estamos de volta, né, com essa célula, porque nós temos a nossa célula digital todas as terças e quinta-feiras, né? E é um prazer estar aqui novamente para estarmos compartilhando uma palavra do Senhor que vai de encontro ao teu coração. Amém? Eu creio que grandes coisas hoje Deus irá falar ao teu coração. Amém? Vamos começar com uma oração, uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para estarmos aprendendo mais de Ti, para estarmos, Senhor Jesus, conhecendo, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua magnitude, ó Senhor. Deus, nesse momento, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor Jesus, tudo aquilo que Tu tens para cada um de nós. Nos ajude, nos ensine, esteja conosco nessa live, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre algumas características de Jesus que nós devemos imitar, porque Jesus, ele é soberano e ele andou aqui na terra, ele esteve como ser humano e sabe o que nós enfrentamos, sabe o que nós passamos, e ele passou por tudo. Mas ele, mesmo sendo divino, ele obedeceu todos os mandamentos do Pai, mas ele estava como um ser humano, como eu e você. Amém? Mas em tudo ele foi vitorioso. Glória a Deus. Então vamos ver a palavra do Senhor que se encontra lá em Efésios 4, de 20 a 25. Vamos ler a palavra? A palavra do Senhor está nos dizendo aqui: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a se libertar, a se livrar de todas essas mazelas, todas essas coisas ruins, pensamentos ruins. Tudo isso nós aprendemos em Jesus Cristo, que devemos nos libertar, nos livrar de todos esses sentimentos, né? Que não vão nos acrescentar em nada e, muito pelo contrário, vamos desagradar a Deus. Mas Ele quer nos ensinar, amém? A despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então, Deus, ele quer nos transformar. Deus, ele quer nos moldar. Ele quer nos mudar conforme o seu querer e a sua vontade, mas baseado em Jesus Cristo, porque Jesus foi uma grande testemunha do amor, do poder de Deus e de como agradar a Deus. Amém? Então, nós vamos nos basear em algumas características de Jesus, que mesmo sendo divino, ele estava aqui como ser humano, como homem. Como está dizendo aqui, olha, nós estamos sendo ensinados a despir-se do velho homem. Então, aquela natureza velha, antiga, que costumes que nós temos, muitas vezes até querer, para dar alguma justificativa, sair de uma situação, inventamos uma mentirinha e até dizemos, é só uma mentirinha, isso não tem problema. Não, nós precisamos sair dessa velha natureza, desse velho homem. É isso que está dizendo a palavra. Amém? Então, Deus, ele nos criou com o propósito de crescermos na graça, no conhecimento dos seus ensinamentos, para servi-lo de forma digna, correta. Amém? E esses mandamentos nós só vamos poder servi-lo de maneira fiel e correta através do nosso amadurecimento espiritual. É que chegaremos, e é através desse amadurecimento nós vamos chegar à perfeição de Jesus Cristo. Jesus tinha várias características, né? Mesmo estando na condição de homem, ele viveu todas elas. Então, nós temos aqui Jesus, um homem humilde. Ele era humilde porque ele servia a todos, não importava a condição que a pessoa estava. Então, Jesus servia a todos de igual modo. Mesmo ele sendo divino, mesmo ele sendo um ser superior, mas ele não se importava com isso. Ele queria servir, ele queria estar ali com aquelas pessoas, no meio de pessoas humildes e ensiná-los. Por quê? Porque era a natureza dele, a humildade. Era característica de Jesus, a humildade. Amém? Então, mas Deus, quando ele te alcança, ele sabe como você está. Ele te conhece, foi ele que te criou. Então, ele sabe como você está, cheio de erros, cheio de falhas, cheio de mazelas, cheio de coisas que não agradam a Deus, sabe? Cheio de mentiras, sentimentos horríveis, né? De impurezas, pensamentos voltados à maldade. Mas Deus te aceita como você está. Ele quer que você venha a Ele da maneira como você está. Sabe por quê? Porque é Ele que quer te mudar. Ele quer te mudar. Ele só não aceita que você permaneça do mesmo jeito que você está vindo a Ele. Do mesmo jeito que você está se achegando. Deus quer te mudar. Deus quer te transformar. Ele quer te moldar conforme o querer e a vontade dele. O desejo de Deus é que você
se entregue completamente nas mãos dele e se deixe moldar, se deixe mudar. E a maior testemunha é Jesus Cristo. Nossos olhos têm que estar em Jesus Cristo, como ele era. Ah, você pode até pensar, mas ele era divino, ele era o Filho de Deus. Só que quando ele estava aqui, ele estava na condição de ser humano. Jesus, ele foi traído, ele foi insultado, ele foi desacreditado. Até levaram Jesus para a cruz. E Deus permitiu, porque esse era o propósito de Deus, que todos conhecessem o Filho dele, como ele é, e se espelhassem nele, imitassem ele. Grande foi o sofrimento de Jesus, mas ele venceu tudo, porque ele queria cumprir os mandamentos do Senhor. Ele obedecia ao Deus, o Criador, ao Todo-Poderoso. Amém? Então, uma das características de Jesus era a humildade. Ele cumpria a vontade de Deus, ele servia a todos de igual modo, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo divino. Amém? E Deus, ele quer te moldar, tirar toda a impureza de você, as imperfeições, mas ele quer que você permaneça cumprindo, obedecendo e seguindo ele, seguindo a Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus também, ele era amoroso. Ah, só Jesus, né? Ele viveu o amor, ele é o amor. Então, mesmo diante daqueles que o açoitavam, aqueles que o feriam, aqueles que não acreditavam nele, zombavam dele, o afrontavam, traíam, e ele sabia de tudo. Nós temos um grande exemplo de traição, que foi Judas, não é verdade? Mas Jesus amava Judas. Vocês lembram da passagem onde ele lavou os pés dos discípulos e Judas estava entre eles, e Jesus sabia que Judas o iria trair. Mas mesmo assim, Jesus, em condição de humilde, ele se abaixou e lavou os pés de Judas, como ele fez com todos os apóstolos, com todos os discípulos. Então, essa é uma das características mais difíceis para o ser humano. É se despir de você mesma, se humilhar, mesmo você sabendo que você está certo. Muitas vezes, a pessoa que te ofendeu, você sabe que ela está errada, mas você não pode tomar uma atitude de ira, de raiva e estar se igualando, descendo ao mesmo nível. Não, tem que perdoar, tem que liberar perdão. Jesus fazia isso, não é verdade? E aqui nós temos também, já falei do amor de Jesus, uma das características muito abençoada, tremenda, que nós precisamos tanto adquirir, não é verdade? Jesus, ele amava, ele não desprezava ninguém. Ele ele queria ver todos felizes, realizados. Jesus curava os doentes, Jesus alimentava aqueles que não tinham o que comer, não é? Jesus sarava as feridas daqueles que estavam feridos, inclusive na alma. Então, através de Jesus, do exemplo dele, nós vamos estar agradando a Deus.
Essa é uma das características que temos que imitar. E é tão difícil, né? Demonstrar amor, inclusive para aqueles que nos ofendem, para aqueles que estão nos afrontando. Liberar perdão. Jesus era piedoso. Jesus era piedoso. Ele tinha compaixão das pessoas e daqueles que sofriam, né? E Jesus era rico em perdão, né? Mesmo aqueles que ofendia, insultava, não importava. Mas Jesus amava. Jesus era verdadeiro. Jesus era verdadeiro, mesmo diante de situações que ele sabia que ele iria encontrar problema, mas ele não mentia, ele não aceitava a falsidade, a leviandade, ele não aceitava isso. Ele era verdadeiro, ele era puro. Jesus foi um grande exemplo para nós. Aqui em Romanos 8, 28, olha o que Romanos 8, 29. Olha o que o Senhor está nos dizendo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho dele, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que estar imitando Jesus. É muito difícil, muitas vezes, nos despojar de nós mesmos. Porque o homem, ele está sempre querendo estar por cima. O homem, ele nunca quer se reconhecer que está errado. É tão difícil isso, não é mesmo, amados? Mas Jesus, ele viveu tudo isso. E ele nos capacita para viver segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. Nada disso é impossível. Ele diz que ele não nos dá provações além das nossas forças. Então, é necessário você se voltar para Deus, imitando as características de Jesus. Jesus tem muitas características, mas nós temos que imitar. Eu citei apenas algumas características de Jesus. Então, na quinta-feira, nós vamos voltar a esse assunto. Nós vamos descobrir mais características de Jesus para que possamos imitá-lo, para que possamos estar na vontade de Deus, porque é assim que Deus nos quer, não é isso? Deus nos criou com o propósito de nos transformar, de nos preparar para vivermos o mais dele, para alcançarmos a eternidade, não é? E temos que nos entregar, renovarmos nossa mente, reconhecendo o poder de Deus. Não é isso que diz lá em Romanos 12, 2? Mas transformarmos na renovação da vossa mente, para que alcançamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso que diz a palavra? Vamos estar confirmando, olha, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer te moldar. Ele quer te mudar, ele quer te transformar. Por isso que ele te aceita como você quer vir até a ele. Você não precisa se preocupar. Não, eu só vou
ir até Jesus quando eu realmente estiver fazendo tudo certinho. Você não vai conseguir de você mesma. É só através de você se render a Deus através de Jesus Cristo, conhecendo as características de Jesus. Então se entregue, deixa Jesus te moldar, que Ele seja o teu exemplo, o teu espelho, para que você o imite, para que você agrade a Deus. Não é isso que o Senhor quer de você, de mim, que estejamos prontos e nos deixe moldar. Deus quer você como você está, mas Ele não quer que você permaneça dessa forma. Ele quer te mudar, te transformar, e é só através de Jesus Cristo. Então aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque só assim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus! É isso que eu tinha para te dizer nessa noite. Foi um prazer estar aqui com você até agora para compartilhar essa palavra maravilhosa. Não se esqueça, siga o exemplo de Jesus. Se entregue a Deus. Não espere chegar à perfeição pelos seus caminhos ou por você mesmo. Deixe Deus te mudar. Deixe Deus te transformar. Ele não quer que você permaneça do jeito que você está. Ele quer te mudar, mas Ele te recebe como você está, para que Ele te molde, te mude e te transforme. Amém? Então, antes de terminar essa live e eu fazer uma oração, eu quero te fazer um convite para estar conosco na IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Nós estamos ali na Avenida Aruanã, número 120, em Alphaville, São Paulo. Temos culto todos os dias e temos um culto às 7 da manhã, de segunda a quinta, às 7 da manhã, através do apóstolo José. Ele estará lá pregando, falando do amor de Deus. É um culto das 7 às 8, de busca, de palavra, de oração e de milagre. Vem estar conosco às 7 da manhã, ok? Temos o culto nas quarta-feiras. Amanhã teremos culto às 15 horas e às 20 horas. Será um prazer ter você conosco lá. Temos um culto para os jovens. Venha estar conosco, jovem, todos os sábados às 19 horas. E nesse sábado vai ser tremendo, hein? Vai ter a Festa das Nações. Venha estar conosco a partir das 19 horas, ok? Teremos muito prazer em ter você conosco. Temos o nosso culto também aos domingos. Aliás, 2 cultos. Um às 9 da manhã e um outro às 18h30. Às 9 da manhã, com o nosso profeta Vinícius Iracete. E às 18h30, com a nossa profeta Ariane Iracete. Será um prazer tê-lo conosco. Amém? Mas se você não mora em São Paulo, pode acessar o nosso canal através do YouTube, da IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse tempo, Senhor, que tivemos aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, obrigada, Deus, por nos receber. Senhor, sabemos que grandes coisas tu fará na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, em nós, tanto o teu querer como o realizar. Nos ensina a nos despojar de nós mesmos, a nos entregar em tuas mãos e confiar em ti, no teu poder, na tua transformação. Senhor, em nome de Jesus, nos alcance, nos molde, nos mude, para que possamos, ó Deus, alcançar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Deus, entra nos lares,
Entra, Senhor, nas famílias, faz mudança, faz transformação. Leva, Senhor, a tua paz. Leva, Senhor, o teu poder a todos aqueles que ainda não te conhecem. Muda, transforma, alcança, Senhor. Entra nos lares, faz mudança, leva a paz, Senhor, o entendimento, a comunhão no meio das famílias, nos casais, em nome de Jesus. E onde estiver uma enfermidade, leva a cura. Senhor, onde houver um espírito de depressão, põe por terra tudo isso e leva a paz ao coração. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço por mais essa noite, Deus. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. É um prazer ter estado aqui com você mais uma noite. Se você gostou dessa live, vai lá no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe, para nós podermos alcançar um número maior de pessoas através da palavra do Senhor. Levar a todos aqueles que necessitam de uma transformação, de uma renovação, de uma cura e libertação. Amém? Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, quinta-feira estaremos de volta. Foi um prazer estar aqui novamente. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e uma boa noite. Tchau.